Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como configurar a impressão automática aqui dentro do sistema, beleza? Então, para estar configurando as impressoras, vocês podem vir aqui em configurações gerais e depois aqui no submenu configurar impressões, que vocês vão ser direcionados aqui para essa página, beleza? Vocês também podem clicar aqui no topo, ó. Aqui no topo também leva diretamente para essa página. Um detalhe muito importante é que para a impressão automática funcionar aqui no computador no Windows, vocês precisam baixar dois programas. O primeiro é o Java, que vocês podem baixar clicando aqui nesse botão, e aí vocês vão clicar duas vezes nele, vai instalar, como instala qualquer programa, vocês vão apenas clicar em continuar e aí vai instalar o Java. Depois de baixar o Java, vocês vão baixar o QZ3, tá certo? Primeiro baixa o Java, porque o QZ3 não roda sem o Java. Então você baixa o QZ3 e aí você instala também o QZ3 da mesma forma. Clica duas vezes, dá permissão e aí clica em continuar que ele vai fazer a instalação. Eu não vou fazer a instalação aqui porque eu já instalei os dois, beleza? E aí, depois que você instalar os dois programas, o sistema já vai estar apto para estar realizando impressão automática. Só que você precisa dar permissão ao navegador, que é o Google Chrome ou qualquer navegador que você for utilizar, para que ele possa utilizar esse programa de impressão. E aí, assim que você instalar, é normal que você vai receber essa notificação aqui, ó, do navegador. E aí ele informa aqui que o sistema ele quer aceder a outros apps e serviços nesse dispositivo. É só você clicar em permitir e pronto, o sistema vai estar pronto para conseguir capturar as suas impressoras e assim estar realizando a impressão automática. E aí, depois que você dá a permissão aqui em cima, você precisa recarregar a página aqui, é importante. E aí você já está apto para criar uma nova impressora aqui dentro do sistema, beleza? Então eu vou criar uma nova impressora aqui, basta clicar nesse botão aqui, ó, e aí vai aparecer esse modal para que você possa criar uma nova impressora dentro do sistema. E aqui pede algumas informações. Você precisa definir um apelido para essa impressora. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que essa impressora vai ser a impressora do caixa. Você seleciona qual impressora. Então aqui ele já retornou com todas as impressoras que está conectada no meu computador. E aí você seleciona qual impressora que vai imprimir os pedidos que chegar para você selecionar para ser impresso nessa impressora. Então vou clicar aqui nessa minha Epson, que é uma impressora térmica, beleza? Aqui você define quantas impressões quer que imprima, beleza? Aqui você define o tamanho da fonte, ou seja, o tamanho das letras aqui. Então, por exemplo, se eu diminuir, você vai ver que ele atualiza em tempo real aqui. Esse lado de cá serve para você ver em tempo real os ajustes estão sendo realizados desse lado esquerdo. Beleza? Eu vou deixar como 14 padrão. Você pode definir a impressora como ativa ou desativá-la. A qualquer momento você pode vir aqui e desativar a impressora para que ela não fique imprimindo automaticamente ou desapareça para você lá, para não imprimir nessa impressora, beleza? Você pode definir ela como impressora padrão, apenas uma impressora pode ser definida como padrão. Você pode cadastrar várias impressoras, mas apenas uma delas vai ser padrão. Então vou selecionar essa opção, essa impressora aqui como padrão, para mostrar para vocês qual a diferença de uma impressora padrão para uma impressora não padrão, beleza? Aqui você define as imagens da comanda. Então, por exemplo, se você precisa achar mais elegante, ficar uma distância maior aqui do cupom, então você aumenta essa margem aqui, ó, você percebe que vai alterando aqui, ó, a margem do cupom, beleza? Geralmente eu deixo aqui zerado e faço um teste de impressão que geralmente já vem pré-configurado para ficar perfeito, beleza? Aqui você pode marcar quais campos vão ser impressos e quais campos que não vão ser. Então, por exemplo, aqui tem um cabeçalho que ele vai exibir o nome da loja do seu cliente final, CNPJ, endereço e outras informações da loja. Você pode ocultar ela, então eu posso clicar aqui e ocultar caso eu não quisesse imprimir nesse cupom os dados do cabeçalho. Posso também ocultar aqui o número do pedido e essas informações de data, tá certo? E todos os outros campos aqui abaixo, ó, tipo itens, posso remover aqui itens e deixar só as informações do cliente, caso eu queira que essa impressora apenas imprima as informações do cliente, e todos os outros dados aqui, ó. Então temos aqui os dados do cliente, os complementos, por exemplo, caso você queira apenas imprimir os itens, o nome dos itens, mas não os complementos. Então você pode marcar essa caixa aqui para ocultar os complementos, beleza? Totais de pagamentos você também pode ocultar. A observação que o cliente ele informa ou que você informa também você pode ocultar. E os dados da nota fiscal, caso o sistema do cliente ele vá utilizar a integração fiscal, você pode ocultar ou não para
para essa impressão aqui, beleza? Eu vou deixar tudo aqui ativado, apenas para a gente realizar um teste nesse primeiro momento. E aqui tem outra configuração que se chama disparo automático. E aí você vai marcar quais status que vai ocorrer uma impressão automática nessa impressora. Então, por exemplo, se eu quisesse que assim que o cliente ele finalizasse o pedido lá no meu link do cardápio digital, ele já imprimisse aqui para mim, eu poderia marcar essa opção aqui, ó, aguardar a aprovação. E aí, assim que o cliente finalizasse lá, a minha impressora já imprimia a minha impressora já imprimia automaticamente esse pedido, beleza? Esses outros status aqui eu vou mostrar mais para frente, beleza? Daqui a pouco, para não me perder aqui na linha de raciocínio. Outra configuração aqui é quando contiver os produtos, imprimir apenas quando contiver algum dos produtos. Então, por exemplo, o cliente ele pediu ali uma bebida, tá certo? E nessa impressora você só vai querer imprimir as bebidas, o setor de bebida. Por quê? Porque alguns estabelecimentos eles têm uma impressora ali para o bar, tem uma impressora ali para o salão, e aí de repente para o bar você quer que vá apenas os itens de bar. Então, por exemplo, você poderia marcar aqui, ó, lá para o pedido de bar, uma água mineral, um refrigerante de 1 litro, tá certo? E aí assim que no cupom no pedido que o cliente fizesse tivesse esses itens aqui, automaticamente já imprimiria aqui para essa impressora, tá certo? Apenas imprimiria apenas para essa impressora se no pedido contivesse esses dois itens aqui, beleza? Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco para vocês entenderem na prática, porque falando assim é um pouco mais difícil de explicar, beleza? Aqui você pode imprimir todos os produtos do pedido, porque aí você pode querer selecionar aqui os itens de bar, por exemplo, e imprimir apenas eles, ou você pode marcar para imprimir todos, incluindo esses dois itens aqui, beleza? Tem essas duas outras configurações aqui que não é muito utilizada, tá certo? Que é exibir a observação do pedido e imprimir uma versão resumida. Essa é para quem realmente tá um pouco com preguiça de configurar esses itens aqui acima, porque aí ele define apenas uma versão resumida. Essa configuração aqui, ele define apenas uma versão resumida de número do pedido, número do cliente e os produtos, beleza? Mas geralmente eu indico que realmente você faça a configuração aqui completa da impressora. Depois que você fizer isso, deixa eu ver aqui se eu já deixei tudo configurado certinho. É só clicar aqui, ó, em adicionar impressora, tá certo? Tem um botão aqui para realizar um teste de impressão que vai abrir a caixa de diálogo do Windows, mas aí realmente não é uma opção recomendada para você estar realizando a impressão, tá certo? Para você estar visualizando o teste de impressão. Então geralmente você vai aqui, ó, adicionar impressora, beleza? E aí você criou uma impressora aqui para dentro do sistema, beleza? E aí tem algumas informações aqui, como o apelido, o nome do dispositivo, a quantidade de cópias, se essa impressora está ativa ou não e se ela é padrão ou não. Como mencionei anteriormente, apenas uma impressora ela é padrão aqui dentro do sistema, beleza? Caso você tenha muitas impressoras e queira pesquisar, aqui tem um filtro de pesquisa para você filtrar as impressoras, beleza? Agora vamos à prática. Vou mostrar para vocês como acabei de cadastrar essa nova impressora aqui no sistema. Eu vou vir aqui em pedidos, beleza? E aí vou realizar a impressão desse pedido aqui que foi feito pela Jasmine. Eu estou com meu celular aqui em mãos para gravar e vocês veem aí no vídeo que eu vou subir como que sai aqui o cupom fiscal, beleza? Na verdade, o cupom, né? Cupom fiscal apenas se você tiver integração fiscal ativa. Então, ao clicar aqui em imprimir, ele sempre vai imprimir com a impressora padrão, tá certo? Você pode ter 10, 15, 20 impressoras cadastradas lá, mas clicando nesse botãozinho aqui azul, ele sempre vai imprimir o pedido com a impressora padrão. Então, eu vou clicar aqui nesse botão e aí, assim que eu clico, você já vê que já saiu aqui, ó, para mim o meu pedido, com o cabeçalho aqui em cima, os dados do pedido, o nome do cliente e os itens do pedido, e assim como a informação de pagamento também, beleza? E aí temos outro botão aqui que seria imprimir com outra impressora. Então, caso você não queira imprimir com a impressora padrão, que é esse botãozinho azul aqui, você clica nesse botão rosa e aí você vai poder marcar quantas impressoras quiser aqui para imprimir. Então eu vou voltar lá para cadastrar uma nova impressora, beleza?
eu vou clicar aqui no ícone da impressora, volto para minha página de impressão e vou cadastrar uma impressora para vocês verem. O apelido dessa impressora aqui eu vou colocar via do entregador, certo? Então basicamente aqui seria para impressão. Tô cadastrando essa impressora para impressão do pedido, para entregar para o entregador realizar o pedido. Eu vou colocar aqui uma cópia. Vou definir impressora ativa, né, para que ela possa ser exibida dentro do sistema. Aqui impressora padrão eu não defino porque eu já tenho uma, beleza? Se eu definir ela como padrão, a outra deixa de ser padrão. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir apenas, vou retirar o cabeçalho, vou retirar o nome do pedido, vou deixar apenas as informações do cliente e as informações dos itens, sem os complementos, com valor total, observação, beleza, vou deixar assim, ó. E aqui eu vou fazer o seguinte, disparo automático quando eu mudar para o status de aguardando entregador, e aí ele vai realizar uma impressão aqui, beleza? Mas para aqui para baixo eu não vou definir mais nenhuma configuração e vou adicionar essa impressora, beleza? Adicionei a impressora, que por sinal é o mesmo dispositivo aqui, ó, que eu só tenho uma impressora aqui onde eu trabalho, mas eu posso cadastrar o mesmo dispositivo. E aí vocês vão ver quando eu voltar aqui em pedidos, e aí eu vou escolher outro pedido aqui, tá certo? Eu vou escolher esse pedido aqui do Jairo. Se eu clicar aqui, eu vou imprimir com aquela minha impressora padrão. Se eu clicar no ícone rosa, ele vai abrir aqui todas as impressoras que está cadastrada no meu sistema. Então, por exemplo, se eu quisesse apenas imprimir com a minha impressora via do entregador, que foi a impressora que eu acabei de cadastrar, eu desmarco a minha impressora do caixa, marco a minha impressora de via do entregador e clico aqui em imprimir, que automaticamente você já vem aqui, ó, que já vai vir os dados do cliente sem o cabeçalho em cima, os itens e as informações de pagamento, beleza? Se eu quisesse imprimir nas duas, então eu vou vir aqui, ó, e vou marcar as duas impressoras. Essa minha impressora agora vai imprimir duas cópias, uma da primeira impressora e outra da segunda, beleza? Vocês podem ver aqui, ó, esse veio com o item do cabeçalho e esse aqui foi a do entregador, que eu cadastrei apenas com o nome do cliente e os itens e as informações de pagamento, beleza? Agora vamos ao disparo automático de pedidos. Então, por exemplo, a minha impressora padrão que eu cadastrei lá, ela tá com o... Deixa eu mostrar para vocês. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, já vou pedindo desculpa porque realmente é uma configuração bem completa aqui dentro, que tem muitas configurações, que é essa questão da impressão automática. Então eu posso vir aqui nessa impressora do caixa, que é a minha padrão, e vocês veem aqui, ó, que eu marquei para um disparo automático, para imprimir automaticamente quando passar pelo status de aguardando aprovação. Esse status de aguardando aprovação é quando o cliente final ele faz um pedido. Então se eu vier aqui, ó, na página do meu cadastro digital dessa loja, eu vou montar um pedido aqui, simulando que eu sou o cliente, beleza? Eu vou selecionar aqui duas tapiocas e aí uma fatia de torta de limão, só para exemplo. Eu vou simular aqui a finalização desse pedido, ok? Vou colocar a forma de entrega aqui retirada, só para a gente agilizar o processo. Colocar a forma de pagamento crédito, nota fiscal não, beleza, não. E aí pediu aqui para revisar e vou finalizar. E assim que eu finalizar, ó, pronto, o pedido já terminou por parte do cliente. E aí você já vê que a impressão já veio automática aqui, tá vendo? O cliente ele finalizou e aí, ó, já chegou aqui para mim e o cliente já fez um pedido lá retirada com 3 tapiocas e uma fatia de torta de limão, beleza? Esse é o disparo automático. Então, como eu marquei aqui para sempre que passar pelo status de aguardando aprovação, que é quando o cliente final ele termina o pedido lá no link, ele já disparou a impressão automática, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês os outros status. Então, por exemplo, essa da via do entregador, eu marquei para ela imprimir automático quando passar pelo status, deixa eu ver aqui, aguardando entregador. Então, por exemplo, é porque esse meu pedido que eu fiz, ele não é para entrega, então eu vou alterar aqui o status, tá certo?
vou vir aqui nesse meu pedido que eu fiz lá no link de cardápio digital, e eu vou alterar ele, vou retirar aqui, vou colocar aqui para delivery, e aqui em delivery eu vou selecionar o endereço que já foi previamente cadastrado pelo cliente, e aí vou alterar esse meu pedido. E aí vocês veem quando eu movimento aqui para guia de em preparo, e em seguida eu vou colocar aqui disponibilizar para entrega, vocês veem que automaticamente ele já vai imprimir para mim vou aqui disponibilizar para entrega, sim. Vocês veem que ele já imprime aqui, ó, como eu coloquei ali para disponibilizar para o entregador, ele já imprime aqui a via do entregador. Beleza? Já faz esse disparo automático sem eu precisar clicar em nada. E aí tem outros status aqui também, nessa questão da impressão automática. Então, por exemplo, se eu vier aqui e criar uma nova impressora para, por exemplo, impressora local, impressora das mesas, vou selecionar minha Epson, né, já que eu tenho ela, e aí eu vou selecionar aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês duas cópias, eu criei duas cópias, e aí eu vou definir aqui apenas o nome dos itens, deixar apenas os itens e as informações do pedido, para mostrar para vocês um exemplo bem prático quando é pedido de mesa. Então vou desmarcar todos os outros aqui. Beleza, vou deixar apenas o número do pedido, o complemento e os itens. E aqui eu vou colocar aqui esse disparo automático quando um item for adicionado à mesa. Beleza? Então vou clicar aqui, achou. E aí eu vou salvar essa minha impressora. Salvei a minha impressora, que é a impressora das mesas, e eu venho aqui na solução local, e aí eu vou dar entrada aqui numa nova mesa, vou iniciar a mesa 4 aqui, vou abrir ela, vou selecionar um novo pedido aqui, ok, e aqui quando eu clico em confirmar pedido, ele já vai imprimir duas cópias conforme eu defini lá, apenas dos dados do pedido, que é para mostrar qual a mesa que fez o pedido, e os itens do pedido, né? Eu não sei se vocês estão entendendo direito, mas nesse caso aqui, ó, mesmo que eu faça aqui pelo painel de administração, ou o garçom faça o pedido lá pelo aplicativo de garçom, vai imprimir automático se eu definir essa impressora automática como itens adicionados à mesa. Então sempre que um item for adicionado à mesa, ele faz a impressão. Agora eu vou mostrar para vocês a questão da impressão por setorização, que seria justamente quando um item está ali presente naquele determinado, um item está presente naquela impressora que você cadastrou. Então eu cadastrei aqui a impressora das mesas e eu vou fazer o seguinte, eu vou querer que essa impressora imprima apenas quando o cliente quando contiver uma água mineral ou refrigerante de 1 litro ou refrigerante 2 litros. Qualquer outro item adicional ele não vai imprimir, beleza? É justamente para quando você quer setorizar ali uma impressora para que imprima apenas alguns produtos que o cliente ele escolheu, certo? Então eu vou aqui salvar alterações, certo? Eu vou vir aqui novamente na minha gestão de mesas e eu vou adicionar aqui um produto que não seja água mineral nem o refrigerante. Então se eu adicionar aqui e confirmar o meu pedido, vocês veem que mesmo dando a notificação aqui que o pedido foi adicionado à mesa, a minha impressora não imprimiu, porque não foi adicionado água mineral. Agora se eu vier aqui adicionar água mineral, então vejamos, vou adicionar aqui uma água mineral, vou finalizar o pedido, vou confirmar o pedido. E aí, agora sim, vocês veem que ele imprimiu para mim aqui, ó, a água mineral, certo? Bem simples e fácil. E aí vocês veem como facilita bastante
essa configuração de impressão automática, bem completo mesmo, onde você pode setorizar as impressoras e você pode cadastrar inúmeras impressoras, beleza? Por fim, caso você não queira, você esteja aqui dentro do sistema e você queira desativar a impressão automática, ou seja, não quero de forma alguma receber essas impressões automáticas, né? Você vem simplesmente aqui em cima e desmarca essa opção de impressão automática, e aí as impressões automáticas vão deixar de funcionar. Apenas vai funcionar se você clicar aqui, ó, no ícone de impressora ou nesse ícone de imprimir várias impressoras, mas o automático que vem quando dispara algum evento não vai acontecer, tá certo? Outra coisa, a gente tem aqui uma fila de impressão. Então, por exemplo, você ficou fora aí por muito tempo do sistema, deslogou ali e ficou fora e continuou chegando pedidos na sua loja. E aí essas impressões ficam armazenadas ali no sistema. E aí assim que você logar, o sistema vai começar logo a imprimir esses cupom fiscal. Isso é importante, preste atenção nesse detalhe. Então vai começar a imprimir ali, de repente 100, 200 impressões chegaram enquanto você esteve offline. Então é importante que você venha aqui nessa tela, e caso você não queira imprimir esses cupons, tá certo? Você vem aqui e clique em limpar a fila, que ele vai excluir todas as impressões, tá certo? Mas enquanto você não vier aqui e não excluir essa fila, todas as impressões que estiverem em fila enquanto você estiver offline vão ser impressas na impressora, tá certo? Eu acredito que eu tenha tirado a maioria das dúvidas aí. Eu só não vou mostrar esse restante aqui porque aí é lógico, tá certo? Tem o disparo automático quando o pedido entra em produção. Eu vou até mostrar aqui para vocês um exemplo, porque às vezes o pessoal tem dúvida. Então, por exemplo, se eu estou com o pedido aqui em aberto e eu movo ele para em preparo, é justamente esse status aí. Deixa eu voltar aqui. É esse status aqui, produção, que dispara. Então, por exemplo, se eu marcar aqui produção, ele vai disparar quando eu movimentar aqui de em aberto para em preparo. Ou também eu posso definir o status aqui, ó, para pedido em produção, e ele vai fazer a impressão automática. Quando a impressora tiver marcada aqui disparo automático como produção. Aguardando retirada, quando o pedido você movimentar aqui, ele for do tipo retirada, que o cliente ele selecionou o meio de entrega retirada, e você movimentar aqui para o final aqui e marcar aqui como aguardando retirada, ele vai fazer o disparo automático dessa impressão, tá certo? E por último, entregue, caso você queira imprimir um cupom também quando o status for entregue, é só marcar aquela opção ali. Lembrando que você pode marcar vários status aqui, tá certo? Você não precisa, necessariamente não precisa marcar apenas um. Então você pode, por exemplo, essa impressora aqui ela vai imprimir quando estiver aguardando a aprovação e quando, por exemplo, passar para o status de entregador. Então você pode marcar múltiplos aqui, múltiplos campos para que possa estar efetuando essa impressão automática, tá certo? Pronto, eu acredito que no mais é isso. Eu tenho tirado bastante dúvida com relação à impressão automática.